Olá, boa tarde, hoje é dia 29 de agosto. Estou um pouco atrasado para fazer esse vídeo, mas eu estive ocupado nesse fim de semana, sexta-feira. Tanto porque, como eu não era politizado, né, na época do governo Lula, e também não era politizado durante o governo Dilma, tive que estudar bastante, então eu tomei um tempo maior para falar disso. Tá? Acho que já nem é mais assunto do momento, mas como eu falei que eu faria, né, um vídeo sobre o Lula no Jornal Nacional, eu vou falar da entrevista, né, tanto porque é a primeira entrevista assim, ao vivo, né, que ele teve, então depois de todo esse tempo preso e coisa e tal, então acho que é importante. E, bem, primeiro deixar claro que eu vou tentar falar do Lula, né? E da entrevista do Lula, porque muitas coisas acabam se envolvendo, né? A Dilma, o Temer, o FHC, o Bolsonaro, né? Então é óbvio que eu vou ter que falar deles em algum momento do vídeo, mencionar eles por qualquer motivo, tanto porque foram citados, né, durante a entrevista, mas eu vou tentar evitar porque eu não gosto dessa ideia de se fala de um tem que falar do outro e ficar comparando os dois, porque eu acho que os dois são péssimos. Então é isso aí. Então, a primeira coisa que eu vou querer fazer é uma retrospectiva, né, do governo petista, né? Eu tenho que falar petista porque não dá para como o Lula ele foi um grande influenciador do governo Dilma, eu tenho, né, um grande apoiador e sempre foi o rosto do PT, né, desde sempre. Eu vou precisar falar do conjunto todo, né? Enfim, o governo anterior ao Lula foi o FHC, né, o Fernando Henrique Cardoso, e de uma forma bem resumida, ele pegou uma economia péssima, instável, que a inflação chegava até 70% ao mês, e conseguiu, através do Plano Real, né, e do tripé macroeconômico, conseguiu estabilizar a nossa moeda, né? Então, assim, ele não entregou um Brasil perfeito na mão do Lula, mas entregou um Brasil estável, né? que era o que dava para ser feito naquela época. Né? A FHC ficou 2 mandatos, cometeu mais ou menos os mesmos erros para se reeleger, né? Se aliar ao Centrão e coisa e tal, blá blá blá. Então, e aí, governo do PT. Então, o Lula, muita gente tinha medo de votar no Lula porque ele era comparado, né, a diversas organizações criminosas, comunistas que tinha na América Latina naquela época, né? Então sempre foi um medo o que ele iria fazer. E de uma forma contraditória, hipócrita ou mentirosa, ou felizmente ele seguiu uma linha, né, de governo liberal, né? Ele pegou o Plano Real e, né, os planos de controlar a inflação que o FHC foi criado no governo do FHC e manteve isso e na verdade fez um bom governo, né? Fez um bom governo e na mesma época isso eu estou falando dos 2 mandatos, né, do Lula, né? Teve o boom das commodities. O que é isso? Minérios de ferro, soja, enfim, produtos commodities receberam o valor delas cresceu muito no mercado internacional. E era uma coisa que o Brasil vendia muito, era o foco das exportações do Brasil. Então, o Brasil lucrou muito com isso, cresceu muito com isso. Então, foi um governo muito favorável para o Lula, né? O Lula ele fez os projetos sociais, já existiam projetos sociais, ele manteve, modificou, enfim. De uma forma geral, ele fez um bom governo. O problema
que você sempre vai ver dos governos do Lula é a corrupção. Porque durante o governo dele tiveram os maiores escândalos de corrupção da história do país, né? E até do mundo, se você for comparar. Dentre eles está o mensalão, né? O que é o mensalão? O mensalão, ele foi tipo uma mesada que o PT dava para o Congresso para ter voto, para aprovar as ideias do PT, né? E aí eram uns 30 mil por mês para o Congresso, né? Esse era o mensalão, foi aí, começou a ser investigado aí, acho que em 2005, enfim. Depois desses escândalos do mensalão e coisa e tal, começou a se intensificar outras formas de corrupção, né, que são através de superfaturamento de obras, né? E aí nós temos o Petrolão, né, que é o superfaturamento de obras envolvendo a Petrobras, outras obras, enfim, né? Ou seja, uma obra e o governo fechava uma obra com uma construtora por 1 bilhão, 1 bilhão de reais. E aí tirava o quê? 3%. Não, tá bom, a obra custa 1 bilhão, mas aí você vai colocar mais aí uns 3% que vai ser o nosso caixinha. É tipo isso. Né? E aí o que acontece? Sobrava aí 30 milhões da obra, esses 30 milhões, 10 ia para a empresa, né? E 20 ia para o PT. Né? Então, esse foi o Petrolão e foi investigado, né, pela Lava Jato. Tá? E só lembrando, né, que hoje, atualmente, a Lava Jato foi encerrada pelo Bolsonaro. Né? Só lembrando desse detalhe. Né? E aí, continuando, né, essa retrospectiva. Então, como é que se encerrou o governo Lula? Se encerrou bem. Na verdade, o Lula entregou um país melhor do que o FHC tinha deixado. O FHC já tinha feito uma grande reestruturação da nossa economia, né, na nossa moeda. O Lula manteve e melhorou. Tá? Então, onde é que deu errado? Bom, deu errado no próximo passo da administração petista. Né? O próximo passo foi uma grande tentativa de investimento na infraestrutura do país. Tá? O problema desses investimentos, assim, normalmente, historicamente, quando você investe na infraestrutura do país, é muito vantajoso, né? O PIB cresce bastante, o país se desenvolve bastante, né? Como foi o que aconteceu no primeiro mandato da Dilma, né? Só que o que acontece é o seguinte, o Brasil decidiu investir em obras, além de todos os escândalos de corrupção, o Brasil decidiu investir em obras que não traziam retorno. Nós já tínhamos uma dívida alta de uns 56% do PIB em dívida. Né? A Dilma devolveu o governo aumentando a dívida, né? Porque porque o período do Lula foi muito favorável. Se o Lula tivesse saído de cena naquele momento, e se não fosse a prostituição dele, né, ao Centrão e a outros partidos e comprar votos e coisa e tal, ele poderia ter saído como um dos melhores presidentes do país, né? Mas não. Ele foi o centro como ele é a cara do PT, né? Ele foi o centro dos maiores escândalos de corrupção do país. Indicou a Dilma e trabalhou junto com ela na gestão da presidência dela, né? E aí o que acontece é o seguinte, ela fez investimentos, né? Essas obras são chamadas de PAC, né? Além de todos os escândalos de corrupção. Essas obras do PAC não tiveram rendimento, ou seja, até hoje tem mais de 5 mil obras, né? Umas 4.700 obras que até hoje não foram concluídas. E isso, assim, foi feito, sei lá, por volta lá de 2008, uma coisa assim, né?
porque as obras do PAC começaram aí no final do mandato do Lula, né? E a Dilma manteve essa estratégia petista de investimentos. Só que teve outra coisa também, né? Que é o quê? É a crise de 2008. Né? Então aí você junta tudo isso. A má gestão de investimento do PT, a crise de 88 e os super escândalos de corrupção no país. Então você junta tudo isso, você vê claramente porque o Brasil começa a entrar em crise e também teve também os investimentos, os super investimentos em obras para receber as Olimpíadas e a Copa, né? Então você junta tudo isso e você percebe que o Brasil começou a declinar, né? E não teve nada que parou o declínio do Brasil até então, né? Então, essa é a grande retrospectiva do governo do PT. Né? Eu passei um tempo estudando isso e, bom, vamos agora à entrevista, né, do que teve no dia 25 aí na quinta-feira, né? Vamos lá. Tentar focar só no Lula, né? Bom, então a entrevista começou da seguinte forma: o Bonner falando que o Lula não devia mais nada à justiça por conta das investigações. Isso é mentira. Isso é mentira e acho que é muito conveniente, né? Se a gente comparar a entrevista que teve com o Bolsonaro e com o Lula foi muito mais ameno. O clima foi muito mais leve, né? O Lula dava uma explicação assim, sem pé nem cabeça, não respondia as perguntas. O Bonner e a Renata ficavam, tipo, passavam para a próxima pergunta, deixavam ele falar pra caramba. Então, assim, acho que o clima foi muito mais leve, né? Então, vamos lá. O Lula, ele deve sim explicações à justiça, porque a única coisa que o STF fez, que é o Supremo Tribunal Federal, fez foi dizer que o Moro foi parcial e que né, e que ele não poderia ter julgado o Lula. Basicamente foi isso. O Lula não foi inocentado, tá? Então os crimes do Lula ainda devem ser julgados e sim, ele deve uma explicação à justiça e ao povo brasileiro, né? Então, continuando. Próximo tema ele foi, né, perguntado, né, sobre os escândalos de corrupção e como que ele iria fazer para aquilo não se repetir, né? E aí a primeira coisa que ele fala é meio que o óbvio, né? Ele fez isso durante a entrevista toda, que foi falar que não, para a gente ver a corrupção, nós temos que investigar a corrupção. Né? Isso é o quê? Isso é uma clara alfinetada ao Bolsonaro que colocou, né, o Augusto Aras como, né, na PGR e, não está tendo investigação. O Bolsonaro interrompe todas as tentativas de investigação contra o governo dele e aí ele fala que, né, não tem corrupção no governo. Enfim, voltando ao Lula. Né? O Lula alfineta o Bolsonaro, diz que vai prender pessoas, né, que vai crimes tanto grandes quanto pequenos, não sei o quê. O que eu acho interessante é que você vê essa frase do Lula é recorrente, né? Ele fala, não, porque eu acho um absurdo que tenham jovens que estão roubando o celular, que apanham da polícia porque roubaram o celular. Então, assim, tem a interpretação que você quiser disso, mas o que eu entendo é que o Lula é um defensor. Ele é interessante isso, porque o Lula ele é muito duas caras. A gente vai, ao longo dos argumentos que eu vou dar, a gente vai ver mais isso. Mas o Lula ele é muito duas caras. Ele tenta fomentar um petismo lunático e ao mesmo tempo ele se passa por
mente aberta, por razoável quando vai fazer um discurso, né, mais abrangente, como no Jornal Nacional. Então, outro exemplo, por exemplo, quando ele veio aqui no Rio de Janeiro fazer um discurso, eu não vejo ninguém comentar desse vídeo, mas é um dos vídeos assim, mais bizarros que eu conheço do bolso do Lula. Eu vou colocar, obviamente eu vou colocar na descrição, que é o Lula falando, mais ou menos, eu acho o Rio de Janeiro não merece isso, que governadores e prefeitos estejam presos porque roubaram do povo brasileiro. E não sei o que, é um absurdo. Eu nem sei se isso é verdade. Cara, você tem noção o quão cara de pau é isso? Isso é tipo, é bizarro, entendeu? Assim, eu não sei em que nível que você interpreta isso, se você acha que o Rio de Janeiro não merece que a gente tenha esse tipo, que tem que passar por uma situação dessa, se você acha que o Lula diz que eles não mereciam ser presos, enfim, a dicção dele é péssima, né? Eu fico surpreso do Jornal Nacional ele ter parecido coerente, as coisas que ele fosse falando, por mais que ele se esquivasse, fugisse das perguntas. Acho que, na verdade, ele foi melhor que o Bolsonaro, tanto porque o Jornal Nacional foi muito menos incisivo em perguntas polêmicas, quanto também porque o Lula conseguia aproveitar as perguntas para falar de coisas boas que ele fez e o que ele vai fazer, enfim. São coisas assim bizarras sobre o Lula, né? Bom, a outra pergunta que fizeram para o Lula é o que ele vai fazer sobre, né, se ele vai colocar uma nova medida para impedir, né, outros escândalos de corrupção. É basicamente o que ele faz, ele se esquiva da pergunta, não responde, ataca, né, a PGR que o Bolsonaro escolheu, e ataca a Lava Jato. Ou seja, o pior não é nem os escândalos de corrupção do governo dele. O pior são as consequências de uma investigação, porque ele fala que causou desemprego, causou isso, não sei o que. É óbvio. Um escândalo da proporção que foi, né? Que a empresa inteira às vezes da Odebrecht, da Petrobras, estavam envolvidas no escândalo Petrolão e obras de coisas de engenharia, pô, e diversos setores do governo. Então é óbvio que ia ser uma crise econômica, é óbvio, porque o investidor que está vendo isso do lado de fora, ele olha e fala, pô, esse país está de sacanagem, né? Não dá para confiar nisso aqui. Os caras roubam deles mesmos o tempo todo e nessa proporção, porra, uma obra, os caras não rouba, porra, alguns R$ 1.000, não. Rouba milhões. Pô, você precisa de uma obra. Pô, eu vi isso um entrevistador americano, esqueci o nome. Ele leu uma notícia dessa e falou: caramba, você precisa de uma obra, você precisa de uma ponte só para esconder o dinheiro desse roubo todo embaixo, né? São milhões de reais roubados, né? Então, assim, é bizarro, né? Enfim, continuando. O Lula disse que o Brasil estava quebrado quando recebeu do governo do FHC. Olha, as estatísticas estavam mais ou menos parecidas com as que estão hoje, né? 12% de inflação, 12% de desemprego, dívida externa com a FMI e coisa e tal. Então, tecnicamente é um pouco de verdade, tá? Mas apesar disso, o FHC acho que fez o que foi possível fazer na época e o Lula teve um governo assim a favor, né? O boom das commodities, não teve nenhuma crise global durante o governo dele, que o governo dele no caso foi de 2003 até o início de 2007. Então, assim, foi muito favorável, ele conseguiu fazer uma boa gestão graças a isso, deu as migalhas dele para os pobres, né?
os projetos dele, coisa e tal. E agora o cenário é bem diferente. Seria assim muito interessante, espero que ele não ganhe a presidência, mas seria muito interessante ver o que ele conseguiria fazer num Brasil que a gente tem agora, né? Com as crises que acabaram de acontecer, né? E com as estatísticas atuais, né? Uma dívida de quase 90% do PIB, 80 e pouco, sei lá, né? Vamos ver. Bom, depois criticaram a Dilma. O Lula, obviamente, defendeu a Dilma, se esquivou da pergunta, né? E, enfim, só o que eu tenho a acrescentar isso é tudo aquilo que eu falei do governo Dilma, né? Péssimos gestão de investimentos, tentou controlar o preço de produtos, tentou abaixar artificialmente as contas de energia, né? Então, assim, uma gestão que costuma dar muito problema, né? O próximo. Criticaram o mensalão. Bom, durante a entrevista, criticaram o mensalão, né? Falaram com o Lula e a primeira coisa que o Lula faz é: mas o orçamento secreto? Bom, para quem não sabe, o orçamento secreto ele é tipo o mensalão, só que do Bolsonaro. E o Bolsonaro fez todo um esquema lá para ser basicamente legalizado, né? Então, assim, aquela coisa toda que eu falei, que o Lula pagava 30 mil, né, para o Congresso, para ele ter voto, ter aprovação, não sei o que, é basicamente o que o Bolsonaro está fazendo. Então, o orçamento secreto é tipo o mensalão do Bolsonaro, né? E aí, comparando as duas coisas, obviamente ele criticou isso não só porque é igual, como também para se esquivar da responsabilidade, né? Ou seja, sim, eu fiz isso aí, mas e o Bolsonaro lá? Entendeu? Mais ou menos nesse pique aí. Então, e outra coisa, assim, anotem esse tipo de coisa, porque o Lula disse que iria acabar com o orçamento secreto. Duvido muito, se ele ganhar, né? Duvido muito. Depois falaram do Alckmin e das alianças políticas dele, que são muito contraditórias e hipócritas. E assim, só o que eu tenho a acrescentar sobre isso é que, assim, é aquela coisa, o Lula, ele é duas caras. Ele alimenta esse petismo lunático dele, essa extrema esquerda que ele faz, e por fora ele faz os esquemas dele, de amiguinho e coisa e tal, como ele disse na entrevista, e para ele, esses petistas que defendem ele é torcida organizada, né? Ou seja, são essas pessoas assim, fanáticas, né? Extremistas, que, ou seja, o Lula em um dado momento ele chama o Alckmin lá de nazista, aí, porque, né, o Alckmin no caso foi governador de São Paulo, prefeito, agora não lembro, e teve um escândalo aí que ele desviou dinheiro da merenda escolar, das creches, uma coisa assim. E aí, né, o PT contra ele, coisa e tal, e todos os petistas também contra ele, agora quando é conveniente, aí ele é amiguinho. Aí é amiguinho e todos os outros petistas certamente batem palma, né? Porque é aquela coisa, se o Bolsonaro se o Bolsonaro não, se o Lula subir naquela mesa ali e cagar na mesa, né? Exatamente como o Nando Moura falou, só que ele falou do Bolsonaro, né? Mas se o Lula, mesma coisa, se o Lula levantar naquela mesa ali, cagar, chamar o Boni e a Renata de fascista, os petistas batem palma. Porque é assim que a extrema esquerda funciona, que a extrema direita funciona. Todo mundo que é fanático funciona dessa forma, né? Você sempre acha uma desculpa para defender o seu político. Assim, o único otário é você que defende político, sabe? Então, pô, os caras nem ligam para, sinceramente, eles nem ligam para você. Então, tem um pouco mais de vergonha na cara, né? E para de o tempo todo
elogiar político, defender político, entendeu? O seu papel como cidadão é sempre estar em cima deles, entendeu? Cobrando. Nunca elogie político por motivo nenhum. Se eles fizerem alguma coisa boa, é obrigação deles, entendeu? Se eles fizerem uma coisa ruim, aí você critica, você vai em cima, entendeu? Pra mim é assim, entendeu? E anote as coisas que eles prometem, tá? Inclusive, eu vou deixar os debates, porque como eu atrasei nessa questão do vídeo do Lula para pesquisar, estudar o governo do PT, eu perdi 2 debates aí que teve no UOL, na Band, sei lá onde foi. Eu vou colocar eles na descrição, vou ver eles, não sei se eu vou falar deles nos próximos dias, se eu pego o mais recente que for, porque senão eu vou estar sempre correndo atrasado, né? Enfim, vou deixar na descrição as lives dos debates completos, tá? Então é sempre bom assistir completo. Perguntaram pro Lula sobre o MST, e assim, um assunto muito interessante que eu vou deixar pro final é sobre as ditaduras, né? Que o Lula defende ditadura. Enfim, vamos lá. Sobre o MST. Então, o Lula disse que o MST de hoje não é o mesmo MST de 30 anos atrás, que não sei o que eles fazem arroz orgânico e blá blá blá. Assim, é uma mentira, tá? Descarado. O MST são vândalos, né? Que, segundo o Lula, não invadem terras produtivas, o que é mentira. Eles invadem terras produtivas, destroem plantações, queimam tratores, né? Matam gado, né? E aí o Lula ainda fala que eles recebem, que os fazendeiros recebem, né, dinheiro em troca disso, né? Porque eles invadiram não sei o quê. Porque na lei do Brasil, você não pode ter terras improdutivas, né? Ou seja, você é dono de terra, deveria servir para você plantar alguma coisa, ou usar de alguma forma, e você não usa, né? Por que o fazendeiro faz isso? Normalmente, ele quer tá fazendo especulação daquela terra. O que é isso? Ele é dono daquela terra, está esperando ela se valorizar para poder vender a terra. Isso é crime no Brasil. Você não pode fazer isso. E não é só com terra. Se você constrói um edifício e está deixando aquele lugar ali valorizar para você vender, enfim, também não pode. Enfim. Então, quando alguém invade essas terras improdutivas, o Estado fala: bom, você tá, o cara que invadiu tá no erro, mas você também tá no erro, então vamos, né? Você fica com esse dinheiro aqui, o cara que invadiu fica com a terra e fica por isso mesmo. Bom, enfim, é assim que funciona. Só que acontece que o fazendeiro não ganha o dinheiro. Na maioria das vezes o fazendeiro não ganha nada, né? Fica correndo atrás disso na justiça. E o cara tá lá que invadiu a terra dele. Bom, enfim. Agora, né, sobre encerrar, né, com uma chave de ouro aí, a relação do PT com ditaduras comunistas. Qual é a relação do PT? Bom, se você procurar aí, e eu vou deixar na descrição vários vídeos disso, existem diversos momentos em que, por exemplo, na ditadura de Cuba, né, quando o Fidel Castro morreu, o Lula fala não, porque ele era um irmão. Quando ele morreu, eu senti como se fosse a morte de um irmão. Caraca, cara, como é que o cara fala isso de um ditador, cara? Entendeu? Também, o Ciro Gomes isso também defendeu como se a ditadura na Venezuela tivesse sido uma eleição democrática. Aí agora o Ciro Gomes também fala diferente, né? Lá na Nicarágua, né, Daniel Ortega, o Lula foi falando de novo: ah não, por que Angela Merkel pode ficar tantos anos no governo, sei lá, o cara lá da Espanha pode ficar tantos anos no governo, por que Daniel Ortega não pode? Nessa outra entrevista, responderam pro Lula: bom, eles não tentaram prender seus opositores políticos, mas aí o Lula: eu fui preso no Brasil, né? Eu fui preso para que se o Bolsonaro fosse eleito, então por que então como é que eu posso confiar que esses caras não foram presos
porque são criminosos, como é que eu posso julgar eles? Pô, esse Daniel Ortega prendeu mais de 7 opositores dele. Ele concorreu com gente desconhecida. É tipo o Bolsonaro prende o Lula, prende o Ciro, prende essa galera toda aí que é mais conhecida, e concorre o resto. Nem sei quem são o resto, sinceramente. Então, assim, é a mesma coisa. Entendeu? É a mesma coisa que acontece também na Rússia. Entendeu? As pessoas somem, são presas, entendeu? Enfim. Outro assunto polêmico também dessas relações com ditaduras que o PT faz são os investimentos do BNDES. Né? O que são esses investimentos do BNDES? De uma forma assim bem resumida, porque tem uma burocracia aí, mas assim, de uma forma geral, o Brasil investiu dinheiro em outro país e e esse outro país tem que pagar. Basicamente é isso, tá? Através de obras e coisa e tal, empresas brasileiras, enfim. É que eu tenho certeza que houve corrupção, como qualquer obra que o PT fez, certamente teve corrupção. Nenhuma escapou, nenhum tijolo que o PT botou nesse país ele deixou de ganhar alguma coisa. Pode ter certeza absoluta disso. E até em outros países, né? Como é nesse caso do BNDES. Então, o que acontece é o seguinte: o PT investiu, né, 50 e poucos bilhões de reais em investimentos fora do país, né, que esses países deveriam pagar. E o que acontece é o seguinte: o governo PT investiu em algumas ditaduras, como Angola e Moçambique até fazem um pouquinho de sentido porque são países que falam português, né? Embora eles sejam bem ditatoriais em vários sentidos, né? Agora, investir em Cuba e Venezuela, dois países que recebem embargo, dentre os motivos são porque eles não cumprem as dívidas deles, né? E aí o PT investe nesses países esperando que eles paguem. Aí o que acontece é o seguinte: Moçambique, dentre esses países, né? Moçambique, Venezuela e Cuba estão devendo mais de 2 bilhões para o Brasil. Né? Assim, eles receberam uma parte do valor, né? 50 bilhões foram para vários países. Teve Estados Unidos, teve vários países envolvidos. Né? Mas aí dentro do que Cuba, Venezuela e Moçambique receberam, estão juntos devendo mais de 2 bilhões. Como pode uma coisa dessa, cara? Como é que ajuda, contribui com a infraestrutura de um país que até pouco tempo agora estava fazendo, a Venezuela fazendo diversas ameaças bélicas aqui na América do Sul. Então, assim, PT, né? Perda total. Isso aí, não dá pra esperar muita coisa.